Oi, glória a Deus. Neste momento eu quero convidar aqui à frente nosso pastor Edgar, que estará trazendo a mensagem dessa noite, que nós possamos abrir os nossos corações e mente para aprender essa palavra e praticar no nosso dia a dia. Meus irmãos, graça e paz a todos. Louvado seja Deus por esse dia, por essa oportunidade. Nós vamos antes orar para que Deus venha abençoar o culto das nossas crianças e assim faremos a separação de sala. Vamos orar pelas nossas crianças? Pai, nós te pedimos para que o Senhor venha abençoar esse momento de culto que estará sendo direcionado às nossas crianças. Rogo ao Senhor para abençoar as nossas professoras que ali estarão com eles, que a tua palavra venha a ser ensinada ali na linguagem deles e que eles possam, ó Deus, em resposta, cultuar ao Senhor, adorar o Senhor. O Senhor venha instruir e ensinar os nossos pequeninos, as nossas crianças. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. As crianças poderão acompanhar suas professoras. Hoje nós retomaremos a nossa série de exposição em Efésios. Por isso nós vamos para o texto de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos nessa noite ouvir a Tua palavra. Por isso, ó Deus, por misericórdia e graça, nós pedimos ao Senhor para expô-la ao nosso coração. Essa palavra venha nos ensinar, nos exortar, nos instruir, corrigir a nossa vida, venha nos quebrantar, ó Deus. Que Teu Espírito Santo prepare o nosso coração, nos dê iluminação, que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos para que possamos entender a Tua palavra e receber a palavra do Senhor, essa palavra que transforma e que nos molda, e que nós possamos, ó Deus, colocá-la em prática nas nossas vidas, fazendo isso para a glória do Senhor e para a edificação das nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus queridos, biblicamente falando, nós sabemos que nós vivemos em um mundo caído, um mundo que foi manchado e foi corrompido pelo pecado. E aí, por causa disso, nós temos algumas consequências para esse mundo que nós vivemos. Infelizmente, uma dessas consequências é a existência de desunião em todas as esferas da sociedade nos nossos dias. E isso desde que o mundo é mundo, depois da queda, sempre existiu. A gente ouve falar de guerras, de rumores de guerra, nações que se levantam contra outras nações. Nós ouvimos falar de desunião no ambiente familiar e em outras áreas da sociedade nós ouvimos falar sobre desunião. A verdade bíblica que nós temos e que é nos entregue é que somente em Cristo Jesus
é possível vivermos união, vivermos unidos. Quando a gente vai para o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, você vai ver que do verso 11 até o verso 22, essa verdade ela é exposta pelo apóstolo Paulo, pois ele vai mostrar que pela cruz de Cristo houve união, ou passou-se a ter união entre judeus e gentios. Dois povos extremamente distintos, dois povos que não se bicavam. Desses dois povos, distintos e separados e distantes um do outro, Jesus uniu na cruz do Calvário e fez um único povo, que é a igreja, o corpo de Cristo, que é a família de Deus, como nós conhecemos. Então, em Cristo Jesus, nós podemos falar de unidade e nós podemos falar da possibilidade de união. Na verdade, não é nem possibilidade, é algo real que nós encontramos em Cristo Jesus. Isso porque é somente em Cristo Jesus que nós podemos ver a redenção para esse mundo. Alguns estudiosos vão dizer que Cristo Jesus ele está colando esse mundo que está quebrado, e ele está colando ele com o seu próprio sangue. Ele está restaurando esse mundo e ele faz isso com o seu próprio sangue. Isso é possível por causa da redenção, da obra dele na cruz do Calvário. Graças a Deus nós vivemos em Cristo, como igreja, como povo do Senhor, e como a sua igreja, como igreja que nós somos ensinados pela palavra de Deus a vivermos em união, pois Cristo Jesus tornou isso possível. A palavra de Deus não vem e nos ensina assim, olha, gere união no meio de vocês. Não é esse o ensino que nós temos na palavra de Deus. O que a palavra de Deus vem nos ensinar é a união entre vocês. Essa união foi conquistada na cruz do Calvário. O que vocês precisam fazer diante daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário? Preservar o estado, essa condição que foi conquistada por Cristo ali na cruz do Calvário. Então a minha tarefa e a tarefa de vocês, a nossa tarefa é de preservarmos a união no vínculo da paz, no seio da igreja do Senhor. O que esse texto do apóstolo Paulo nos fala, do verso 1 ao verso 6? Esse texto ele nos fala sobre essa nossa necessidade de preservarmos a união que Cristo Jesus tornou possível a nós, a sua igreja. Então esse texto nos lembra dessa realidade, desse desafio que eu e vocês, nós temos continuamente no decorrer da nossa caminhada. Um dos objetivos do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, foi instruir os cristãos da igreja de Éfeso a viverem unidos. A gente sabe, e eu tenho falado sobre o contexto dessa carta, aqui existia dois povos que faziam parte dessa igreja, os judeus e os gentios. Os judeus eram orgulhosos, soberbos, se achavam melhores do que os gentios, e Paulo escreve para essa igreja, exortando essa igreja, dizendo, olha, vocês precisam viver unidos no Senhor. Como igreja, precisa haver união de vocês. E Paulo vai dizer, olha, Cristo Jesus conquistou essa união, essa unidade da igreja na cruz do Calvário. Vocês foram unidos na cruz do Calvário. Logo, o desafio de vocês, então, é persevera. Faz com que essa união seja preservada no ambiente da igreja. Na primeira parte dessa carta, os estudiosos dividem ela em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 3. O que nós vimos foi alguns tratados teológicos e doutrinários do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo inicia falando sobre as bênçãos que a igreja já contempla, bênçãos espirituais que foi nos dado pela pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo após, o apóstolo Paulo ele faz uma oração, clamando e pedindo a Deus para que a igreja pudesse conhecer o poder de Deus. Depois, no capítulo 2, do verso 1 ao 10, o apóstolo Paulo evidencia esse poder de Deus que gerou vida em nós, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Depois, o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 2, nos fala sobre a unidade que foi possível pela cruz de Cristo. E já no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, olha, eu como escravo de Cristo, eu fui comissionado a pregar o mistério de Deus para vocês. Que mistério é esse? De que Deus uniu dois povos, judeus e gentios. E aí ele termina o capítulo 3 falando sobre a necessidade de que nós recebamos poder para sermos fortalecidos internamente, o nosso coração ser fortalecido, e por fim ele diz que nós precisamos compreender o amor de Deus revelado em Cristo Jesus por cada um de nós. E aí acaba-se então essas questões doutrinárias e teológicas dessa carta. E aí na segunda parte, que vai do capítulo 4, do texto que nós começamos a ler, o que o apóstolo Paulo faz? Ele passa então a tratar
de coisas bem mais práticas para a igreja. É como se ele dissesse: olha, o fundamento eu já lancei na primeira parte da carta. Ciente do fundamento e das doutrinas, agora vocês precisam colocar em prática. Então vocês têm toda a base teológica e doutrinária para que vocês agora pratiquem essa realidade na vida de vocês. E aí a gente tem então esses 6 versos iniciais do capítulo 4. O apóstolo Paulo aqui então desafia a preservarmos a nossa união como igreja de Cristo e como povo de Deus. Mas ele vai além disso. Ele mostra para nós como nós podemos preservar essa unidade. Aqui ele vai mostrar de modo prático como que eu e vocês nós podemos então preservar a unidade da igreja. E há pelo menos 2 instruções aqui claras para nós sobre como nós podemos preservar essa unidade. E é sobre isso que nós iremos pensar nessa noite. A primeira instrução do apóstolo Paulo, da palavra de Deus para as nossas vidas aqui, sobre como nós mantemos a união da igreja, é andarmos de modo digno do nosso chamado. Essa é a primeira exortação do apóstolo Paulo. Andem de modo digno do chamado de vocês. A gente vai ver isso do verso 1 até o verso 3. Primeiramente, vejamos o verso 1, onde a exortação ela está aí declarada. Verso 1: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Observe que o apóstolo Paulo ele diz que nós cristãos, a igreja do Deus vivo, nós precisamos andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Ou seja, isso aqui nos fala de um andar de acordo com a nossa salvação. Nós precisamos agir e viver de acordo com a nossa salvação. O verbo andar, ele é bastante recorrente na carta aos Efésios. Nos 3 capítulos finais, Paulo vai usar esse verbo 6 vezes. E todas as vezes que ele usa esse verbo, ele vai indicar um modo de viver, uma maneira de como nós desenvolvemos a nossa carreira cristã. Ou seja, ele vai indicar para eu e para vocês como deve ser o nosso estilo de vida. Isso aqui é recorrente nessa parte final. No decorrer da nossa série de exposição, vocês vão ver que vai aparecer mais vezes esse verbo andar. E sempre tem essa ideia em mente. É o estilo de vida que eu e vocês precisamos ter. E lembre-se que Paulo ele estava preso quando ele escreve essa carta. Por isso ele diz: olha, rogo-vos, pois. É como se ele estivesse implorando a igreja, dizendo: olha, eu preciso, é necessário que vocês passem a agir dessa forma. Da maneira que vocês estão, não dá para continuar. É necessário mudança no ambiente de vocês. Por isso ele está dizendo: eu rogo a vocês, eu, o prisioneiro de Cristo, aquele que traz as cicatrizes por causa da cruz de Cristo, aquele que mais sofreu pelo cristianismo do que vocês aí na igreja de Éfeso. Eu sei que é difícil, eu sei que é árduo viverem de modo digno do chamado de vocês, mas eis aqui um que fala que está preso, que tem sofrido na pele e sabe o que é, o quanto é difícil viver de modo digno do chamado. E ele está dizendo: eu rogo a vocês, vivam dessa forma, passem a viver dessa forma. É essa conduta que Deus espera de vocês. E a pergunta que fica aqui então é: como deve ser esse nosso estilo de vida? Se Paulo está dizendo que nós precisamos ter um estilo de vida condizente com a nossa salvação, que estilo de vida é esse que nós precisamos aqui nos apropriarmos para vivermos dessa forma? Primeiramente, a gente precisa entender que o nosso estilo de vida, ele deve sempre ser pautado pelas Escrituras e não pelo estilo do mundo que nós vivemos. O mundo tem o seu estilo de viver, tem a sua forma de viver, tem as suas liberdades, tem o seu modo de encarar a vida, o modo de vivenciá-la na sociedade. Mas Paulo vai dizer que nós precisamos agir de acordo com a nossa salvação. Logo, nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos diz, qual deve ser o estilo que a palavra de Deus vem e rege para cada um de nós, para que nós possamos viver. A ideia do apóstolo Paulo aqui é viver na contramão do mundo. Enquanto nós vivemos num mundo desunido, em desarmonia, desunião, nós cristãos que andamos de acordo com a palavra de Deus, nos esforçamos para quê? Para viver na contramão desse mundo que nós vivemos. Nós precisamos fazer contraste com o mundo que nós vivemos. E aqui de cara a gente já começa a entender isso. No capítulo 1, Paulo ele lançou as bases para esse estilo de vida que ele conclama que nós possamos viver aqui. Lá em Efésios 1, capítulo 1, verso 4 e 5,
Vocês vão notar que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus em Cristo, Ele nos escolheu para nós sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos em Cristo. Observe que nós somos chamados, meus irmãos, não para viver de qualquer forma. Não para viver de qualquer forma. É lógico que o Evangelho é pregado às pessoas que estão vivendo de qualquer forma. Mas uma vez que essas pessoas convertam-se a Cristo Jesus, a ideia bíblica é que não vivam mais de qualquer forma. Não vivam mais de acordo com o seu bem entender. A gente não foi chamado por Deus para que nós possamos viver de qualquer forma. De que forma nós precisamos viver? Paulo vai dizer, nós somos chamados por Deus para vivermos de modo santo, separado do mundo, tendo diferença do mundo, e nós somos chamados para sermos irrepreensíveis perante Deus. E mais, meus irmãos, o apóstolo Paulo lança um outro elemento, uma outra característica para a gente. Ele diz que nós somos chamados para fazermos parte da família de Deus. Ser cristão é ser inserido em uma família. Hoje de manhã nós falamos sobre isso na escola dominical. Vida cristã não é vida individual diante de Deus. Vida cristã é comunidade, é comunhão diante de Deus. Foi-nos proposta uma carreira da qual não é quem chega primeiro. A ideia não é de, eu estou correndo e eu chego primeiro do que o outro. Não, a ideia é de que nós possamos chegar juntos na linha de chegar. Uma carreira que foi proposta para nós, no plural, é para a igreja de Cristo. Por isso, lá no capítulo 1, verso 4 e 5, o apóstolo Paulo vem dizendo, olha, vocês foram inseridos na família de Deus. E aí, viver na família de Deus não é viver de qualquer forma. Ele é o nosso Pai, Ele tem as suas regras, e nós precisamos atender às suas regras. Não é assim que acontece na nossa família, que é um reflexo daquilo que é a família de Deus. A família não é um ambiente de amor, de carinho, de amizade, de cuidado. Pelo menos esse deveria ser o formato da família. Mas é só isso? Não é só isso. É também um ambiente que possui regras. Você cria os seus filhos com base em algumas regras que você coloca para ele. Ele tem hora para sair, ele tem hora para chegar. Não é bagunçado, não é a casa da mãe Joana, como o povo gosta de dizer. Você sai a hora que quer e volta a hora que quer. Você faz o que quer aqui dentro de casa, você trata o seu pai como quer, a sua mãe como quer. Não, nós obedecemos regras dentro de uma família. E a ideia do apóstolo Paulo é essa. Se nós estamos fazendo parte da família de Deus e nós fazemos parte dela, nós precisamos estar atentos às regras do nosso Pai. Precisamos estar atentos à regra de Deus. Para quê? Para que nós possamos viver de acordo com essas regras. Então a exortação inicial do apóstolo Paulo aqui é para que nós possamos nos conscientizar que em Jesus Cristo nós estamos agora em uma nova condição. Não mais aquela condição antes de conhecermos a Cristo Jesus. Nós estamos agora em uma nova vida. E por causa disso, eu e vocês, nós precisamos viver de acordo com essa nova condição e com essa nova vida. Nós precisamos então preservar a união da igreja, pois é isso que Deus quer para o seu povo. União. Lembre-se, nós fazemos parte da família de Deus. Nós fomos inseridos na família de Deus. Olha o privilégio que nós desfrutamos. Eu e você, nós podemos virar um para o outro e dizer, olha, você é meu irmão, no sentido mais pleno da expressão, porque nós fazemos parte da família de Deus. Uma família que transcende essa realidade. Não é só aqui que nós faremos parte dessa família. Não é só aqui que nós viveremos como irmãos uns dos outros. Transcende essa realidade. É uma realidade que vai perdurar pela eternidade afora. Vai continuar pela eternidade afora. Então a expressão irmão, ela é plenamente concebida no ambiente da família de Deus. Ela está no seu estado pleno, perfeitamente pleno no contexto da família de Deus. E aí, nós temos então os versos 2 e o verso 3. E aí o apóstolo Paulo ele vai então especificar algumas atitudes. Atitudes essas que são essenciais para que nós possamos estabelecer o alicerce, para nós andarmos de modo digno do nosso chamado. A base está lá no capítulo 1, verso 4 e 5.
sermos santos e irrepreensíveis e fazermos parte da família de Deus. O que o apóstolo Paulo faz aqui? De modo prático, ele vai ampliar e ele vai dizer: olha os alicerces que vocês têm, olha a base que vocês têm para que vocês se sustentem sobre ela, para que seja preservada a unidade, a união da igreja. Aqui nós vamos ver que são 5 atitudes que nós precisamos ter para preservar a unidade. E assim nós estaremos andando de modo digno do nosso chamado. Verso 2 e verso 3, acompanhem comigo aí. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quais atitudes são essas então? Primeira, humildade. Se nós quisermos preservar a unidade da igreja, a unidade da família de Deus, essa família que transcende essa realidade, vai perdurar pela eternidade afora, nós precisamos alicerçar essa preservação com base na atitude da humildade. Deus requer de nós humildade. Essa atitude aqui, no contexto da unidade da igreja, ela se refere à capacidade de não buscarmos a nossa glória pessoal. Não estamos preocupados com glória pessoal. Essa atitude aqui é contrário do orgulho. E a gente sabe como é ruim uma pessoa orgulhosa. A humildade, meus irmãos, ela nos leva a colocarmos Cristo e a sua glória em primeiro lugar na nossa vida. É Cristo e a sua glória. O resto é resto. Isso é prioridade na nossa vida. O humilde, ele não se considera nem superior e nem inferior ao que de fato ele é. O que ele se considera? Ele se considera um servo de Cristo. E isso, para ele, é um privilégio. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu sou servo de Cristo. A palavra servo lá quer dizer escravo. A melhor tradução lá não era servo, a melhor tradução é escravo. Ele está dizendo: olha, eu sou escravo de Cristo. E para mim isso é um privilégio. Paulo está lançando uma postura de humildade diante de Deus. Ele está dizendo: eu sou esse escravo de Cristo, sou escravo dele. Em Jesus Cristo, a humildade na história da igreja cristã, ela se tornou uma virtude, porque ela não era uma virtude antes de Cristo vir. Na filosofia grega, a humildade não é considerada uma virtude. Para o Império Romano, o contexto da época, a humildade ela era vista como fraqueza e não uma virtude. Alguém que era humilde ou vivia na humildade era considerado pelo povo como alguém fraco. Então não se aceitava a humildade. E o apóstolo Paulo vem aqui dizendo que nós precisamos, para preservarmos a unidade da igreja, vivermos de modo humilde. Termos a atitude de humildade. A atitude de humildade, meus irmãos, ela nos leva a fazermos as coisas certas, com as motivações certas. É bem provável que, por vezes, nós façamos as coisas certas, mas com as motivações erradas. Você faz o que é certo, mas e a motivação por trás? Também é certa? Eu já contei esse exemplo aqui na quarta-feira. Aqueles que estavam na quarta vão ouvir eu repetindo ela. Eu vi recentemente um sermão do reverendo Ronaldo Lidório, que para mim é o maior missionário da igreja presbiteriana no Brasil, alguém que tem traduzido a palavra de Deus para vários idiomas. Ele tem um ato missionário com os índios da Amazônia, índios fora da Amazônia, de outros países. E ele disse que foi chamado para pregar em um culto de uma igreja, onde se comemorava o aniversário da igreja. E ele disse que chegou lá e ele estava pronto para pregar. Quando ele chegou, nessa mesa aqui do centro, existia um bolo enorme, muito bonito. E dizendo ele que enquanto ele pregava, as pessoas iam lá e tiravam selfie, né, que fala. Tiravam um selfie daquele bolo, e dizendo ele que aquilo estava até incomodando ele. Ele está lá pregando e o povo está indo lá. Tira foto, tira foto, tira foto. E aí ele termina de pregar, e ele senta no primeiro banco. E ele senta do lado de uma mulher. E aí chega no final daquele culto de celebração do aniversário da igreja, e o pastor da igreja resolve então agradecer aos irmãos que fizeram parte daquela celebração. E a mulher que estava sentada do lado do reverendo Ronaldo Lidório foi a que fez o bolo, e todo ano ela fazia o bolo para aquela comemoração. E aí o pastor começa, agradece um, agradece outro, e como é típico de pastor, a gente esquece de agradecer, esquece o nome de determinadas pessoas.
E aí fazer isso é um pecado quase que de morte, né? E esqueceu de falar da bendita mulher e agradecer o bolo que ela fez. E aí ele foi orar, oração final. O reverendo Ronaldo Lidório diz que enquanto o pastor orava, ela murmurava diante de Deus. Murmurava dizendo: olha, será que o pastor não percebeu que eu fiz o bolo mais um ano para a igreja, esse bolo lindo? E ele não me agradeceu publicamente. E olha, Deus, já vai ficando ciente que ano que vem não tem bolo mais. Acabou, não tem mais bolo. O reverendo Ronaldo Lidório diz que espantou. E ele diz: olha, ela fez a coisa certa para a igreja, que bênção. Mas a motivação dela era outra. Ela queria ser reconhecida diante do povo. A tal ponto de que se o pastor esqueceu de reconhecer ela, foi um problema para ela. Acabou o culto para ela. Acabou o seu momento de adoração. A humildade, meus irmãos, nos leva a, mesmo que não sejamos reconhecidos, se é para Cristo, se Ele é primeiro lugar nas nossas vidas, se a glória dEle é que é importante nas nossas vidas, não importa se eu sou reconhecido pelos homens ou não. O importante é Cristo. Ele reconhece. Ele sabe o que eu fiz. Fiz a coisa certa com a motivação certa. A glória é de Cristo. Então a humildade faz com que haja unidade na igreja. Por quê? A gente faz para Cristo. Se as pessoas vão reconhecer ou não, meus irmãos, quem vai recompensar é Cristo. É Ele. A recompensa vem dEle. O galardão vem dEle para as nossas vidas. Então, humildade é a primeira atitude. A segunda atitude que o apóstolo Paulo destaca para preservarmos aí e vivermos de modo digno do nosso chamado é a mansidão. A mansidão no contexto da unidade da igreja refere-se à capacidade de agir com brandura nas horas de conflito. Uma pessoa mansa, ela possui a capacidade de renunciar até aos seus direitos. Para quê? Para preservar a união da igreja. Para não criar intriga ou alimentar intriga no ambiente da igreja. Por quê? Porque ela é mansa. Eu não quero colocar mais fogo na lenha. Eu não quero tiçar a brasa para que o fogo possa aumentar. Ela é mansa, é branda diante de Deus. Uma pessoa mansa, ela controla o seu temperamento, ela controla os seus impulsos, ela controla a sua língua, ela controla os seus desejos, ela possui domínio de si mesmo, que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Ela possui domínio de si mesmo. E como, meus irmãos, nós precisamos dessa atitude nos nossos dias. Como é importante a mansidão para preservarmos a unidade da Igreja de Cristo. Essa talvez, alguns estudiosos do texto, comentaristas do texto, vão dizer que essa talvez seja a principal qualidade exposta pelo apóstolo Paulo aqui, para manter a unidade da igreja. Mansidão. O problema é que, por vezes, nós agimos de modo estourado. Se há algo se há algo que a gente não concorda, puf, explode. E aí, em vez de gerar unidade e união na igreja, o que acontece? Começa a ter intriga no meio da igreja, divisão no meio da igreja. Por quê? Porque não agimos com brandura, com mansidão, sermos mansos. Já viu que é o tipo de pessoa que do nada ele explode? É ruim isso. Às vezes a gente fica até sem graça, chega assusta. Estava bem até agora. Quando é fé, o famoso pavio curto, explodiu. Isso gera intriga. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: olha, tenha mansidão. Vivam de modo digno do chamado de vocês, com mansidão. A terceira atitude que ele destaca aqui é longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é ser paciente em um nível muito alto. É ter a capacidade de aguentar com paciência o insulto, sem amargura nem lamento. Poderia ter sido usada a palavra paciência, mas o apóstolo Paulo usou uma palavra mais eficaz ainda. Ele diz: sejam longânimos. Ou seja, tenham paciência ao nível máximo possível. É um atributo de Deus esse aqui. Nós não somos consumidos por causa da longanimidade de Deus. Ele é paciente conosco. Pedro diz que Cristo ainda não voltou porque Deus está sendo longânimo com aqueles que estão mergulhados no pecado. Se ele não tivesse paciência a um nível extremo, Cristo já teria voltado e muitos estariam no lago de fogo, condenação eterna.
Pedro vai dizer, é porque ele é longânimo. E Paulo está dizendo, nós precisamos ser longânimos, pacientes, para preservar a unidade da igreja. Paciência ao extremo. A quarta atitude é suportar os irmãos em amor. A proposta aqui não é de que nós devemos amar os nossos irmãos simplesmente por obrigação. Não. É suportar em amor. É não deixar de amar o próximo por causa das suas faltas, ainda que essas faltas do nosso irmão tenham nos ofendido. Isso é suportar o seu irmão. E aí não é suportar daquele jeito assim, olha, fulano de tal, eu te suporto. Te suporto. Porque eu tenho que conviver com você, então eu te suporto. Não. Paulo está dizendo, vocês precisam suportar em amor. Suportem uns aos outros em amor. Façam isso por amor. Por pior que foi a atitude do seu irmão contra você e que te ofendeu grandemente, saiba que coisas piores nós fizemos para Deus. E Ele nos suportou em amor. A tal ponto dele mandar o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que houvesse redenção na minha vida e na sua vida. Logo, o que Deus está requerendo de nós, Ele já fez em prol de nós. Suportar uns aos outros. Suportar, meus irmãos. Suportar o meu irmão. Olha que atitude. Eu preciso suportar vocês. Vocês precisam me suportar. Eu preciso suportar. Tem dia que vocês vão me encontrar e nós somos bipolares, né? Tem dia que você está tudo bem, mas no outro dia parece que deu tudo ruim. E aí Paulo está dizendo, suporte o seu irmão. É difícil, mas suporte. Tem irmãos que são difíceis caminhar com eles. Não são fáceis. Tem irmãos que são mais tranquilos, mas Paulo está dizendo, olha, os difíceis e os fáceis, suportem. Façam isso em amor. Façam isso em amor. Ame o seu irmão, suporta ele. Deus suporta vasos de iras, meu irmão. Ele não destrói, ele poderia muito bem vir, destruir tudo. Algumas pessoas questionam se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? A pergunta deveria ser outra. Se Deus é bom e Ele é justo, por que Ele já não destruiu tudo, acabou com tudo? Por que Ele já não destruiu lá no Jardim do Éden, destruição total, em massa, acaba tudo, planeta, galáxia, acaba tudo. Mas o que Ele fez? Ele suportou a nossa atitude de pecado lá nos nossos pais. E Ele continua suportando cada um de nós. E é amor. E Paulo está dizendo, isso tem que refletir na igreja, vocês precisam suportar uns aos outros em amor. Suportar em amor. A quinta atitude aí, e a última atitude, para essa primeira instrução do apóstolo Paulo, é esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Observe que a nossa tarefa não é fácil, meus irmãos. Paulo reconhece a dificuldade que é preservar a unidade da igreja. Não é fácil. Por isso ele diz, olha, esforcem para fazer isso. É preciso haver esforço da parte de vocês para isso. Eu e vocês, diariamente, precisamos nos esforçar para que haja unidade da igreja, união da igreja. Esforçar diligentemente aqui é empreender todos os esforços necessários para mantermos a unidade da igreja. Será que eu estou mantendo todos os esforços necessários para manter a igreja unida? Para não dividir a igreja, não rachar a igreja, não criar nenhum tipo de problema para a igreja? Uma igreja desunida, meus irmãos, ela não cresce, não desenvolve de um modo saudável. Não há saúde nessa igreja. A desunião torna a igreja doente. E por vezes eu contribuo para essa desunião da igreja. Por vezes nós contribuímos com isso. Sem nos atentarmos para essas atitudes aqui que o apóstolo Paulo requer de nós. Cada um de nós, de um jeito, contribui para que o trem fique desunido. Mas a palavra de Deus vem nos dizendo aqui, olha, andem de modo digno no chamado de vocês. Existe uma igreja no Novo Testamento que era extremamente desunida. Qual que era essa igreja?
A igreja que mais sugou o apóstolo Paulo. Igreja composta só por corintiano. A igreja de Coríntios. Pensa, os corintianos aí me perdoam, é brincadeira. Pensa numa igreja que sugou do apóstolo Paulo. Lá existia uma divisão bem clara na igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, não, eu sou de Cefas. Outros diziam, mais espirituais, não, eu sou de Cristo. E Paulo vem corrigindo aquela igreja dizendo, gente, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Um plantou, o outro regou, mas quem é que dá o crescimento? É Cristo, é Deus. Para que essas divisões no meio da igreja? Não, eu sou do grupo tal. Se tem fulano na parada, eu estou dentro. Se não tem, eu estou fora. Porque eu não consigo lidar com fulano. Eu não dou conta de suportar fulano de tal. Não, se tem B na parada, logo eu estou dentro. Se tem C, eu estou fora. Eu sou de A. Não, eu sou de B. Não, eu sou de C. E aí o que a gente faz? Racha ainda mais a igreja. Causa ainda mais desunião na igreja. Então essa é a primeira atitude que nós precisamos ter. Andar de modo digno. O nosso estilo de vida precisa ser condizente com a nossa salvação. Fomos chamados para termos todas essas atitudes aqui. Humildade, mansidão, longanimidade, todas essas atitudes precisam fazer parte da nossa vida. Segunda e última atitude, ou instrução, melhor dizendo, dada pelo apóstolo Paulo aqui, é que nós precisamos observar as bases da unidade da igreja. Que está do verso 4 ao verso 6. O que o apóstolo Paulo vai fazer aqui? Ele vai mostrar para a gente, olha, o que eu estou pedindo para vocês não é algo... Paulo vai dizer, olha, as bases da igreja, como a igreja ela é construída, já evidencia a necessidade de unidade. Andar de modo contrário é ferir todas essas bases que ele vai dizer para a gente aqui. Então ele vai dizer, olha, já existe toda uma estrutura propícia para que haja unidade. E não o contrário. Verso 4 ao verso 6. Ele diz, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui? Olha as bases bíblicas que vocês têm, olha a estrutura da igreja para que vocês vivam em unidade. Isso aqui é de vital importância para os nossos dias. A unidade, se ela for construída em uma base fracassada, ela vai fracassar também. Esse é o problema do ecumenismo dos nossos dias. Onde eles dizem, não, todas as igrejas, todas as religiões, denominação não, mas todas as religiões, elas podem se unir e se tornar uma só, porque elas vão levar a Deus. O ecumenismo proposto nos nossos dias. Já ouviram falar do Whindersson Nunes? Ele é famoso aí no YouTube. Uma vez ele soltou uma dessas, dizendo que é cristão, e ele diz, olha, eu fui lá onde tinha o Buda, onde tem toda a religiosidade, e ele diz, olha, eu achei interessante demais aquilo, e eu acho que todas as religiões levam a Deus. Isso é ecumenismo, na veia. Meus irmãos, só existe unidade na verdade. Fora da verdade não há unidade. Na mentira não há unidade. É só na verdade. E a verdade é Cristo. Singular, absoluta. É só nele que há unidade. Então o ecumenismo vai fracassar. Vai fracassar. E aí Paulo aqui ele vai citar 7 realidades espirituais básicas que unem todos os verdadeiros cristãos. Quais são elas? Primeiro, há somente um corpo. Trata-se do corpo de Cristo. Essa visão corpórea da igreja, ela é bem tratada pelo apóstolo Paulo. É da teologia paulina. Ele gosta de usar essa metáfora para se referir à igreja. A igreja é um corpo. Cristo é o cabeça e eu e vocês somos os membros desse corpo. Cada um tem a sua habilidade, a sua função. A mão tem uma função, o pé tem uma função, o joelho tem uma função, cada um tem a sua função. Mas todos contribuem para o corpo. Operam em prol do corpo. E aí ele vai dizer, Cristo é o cabeça que rege
esse corpo, para que ele possa andar nos caminhos certos. Então, há somente um corpo. Paulo vai dizer, olha, é somente um corpo a igreja. Você faz parte do mesmo corpo que eu faço parte. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Estamos inseridos no mesmo corpo. E esse corpo ele é formado por judeus e gentios, dois povos distintos, estranhos, que brigavam. Paulo está dizendo, é do mesmo corpo que vocês fazem parte. Segundo, há só um Espírito. O mesmo Espírito que habita em vocês, habita em mim. Em Romanos 8:9, Paulo diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Ele pode ter outro Espírito, mas não é o de Cristo. Mas o de Cristo, ele habita em mim e habita em vocês. É um só. Agora, aquele que tem um espírito diferente, é porque ele não é de Cristo. Já viu aquele ditado assim, meu anjo de guarda não dá certo com o anjo de guarda de fulano? Meus irmãos, alguém tem um demônio nessa parada aí. Anjo com anjo brigando. De um lado é alguém, não sei quem, mas alguém está com um demônio do lado. Anjo com anjo brigando. É um só Espírito que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Terceiro, há só uma esperança da nossa vocação. Essa esperança aqui refere-se à volta gloriosa de Jesus. Eu e vocês partilhamos da mesma esperança. Todo cristão verdadeiro tem essa mesma esperança. Cristo vai voltar, vai buscar a sua igreja, iremos viver com Ele, novos céus e nova terra, na Jerusalém, a qual vai descer do céu. Esperança, Cristo vai voltar. É a mesma esperança minha de vocês. Há um só Senhor. E a ideia de Senhor aqui é a palavra Kyrios, referência a Jesus. Paulo está dizendo, olha, há só um Senhor. Esse Senhor é Cristo sobre as vidas de vocês. Os cristãos da igreja primitiva, meus irmãos, morriam por causa desse Senhor aqui. Morriam por causa dele. E aí é difícil entender como dois cristãos que dizem servir ao mesmo Senhor, o mesmo Kyrios, não conseguem andar um do lado do outro. Eu fico me perguntando que céu é esse que nós vamos viver, meus irmãos? Que novos céus e nova terra é essa que nós vamos viver? Se eu não consigo viver com meu irmão aqui e andar com ele aqui. Se o mesmo Senhor dele é Senhor da minha vida. Se as mesmas regras que é colocada para ele é colocada para mim. Perguntaram a Mahatma Gandhi, o grande expoente da Índia, qual era o maior impedimento do cristianismo na Índia. Lá o cristianismo não cresce, não desenvolve. Pasmem, ele respondeu que o maior impedimento do cristianismo na Índia eram os cristãos. O que mais impedia o cristianismo crescer na Índia? Os cristãos. E aí ele explicou por quê. Vocês pregam amor, mas não vivem amor. Vocês falam de perdão, mas não estão prontos a perdoar um ao outro. Vocês falam de misericórdia, mas há pouca misericórdia com o outro. Se um falha, acabou, deixou de ser alguém para você. E ele diz, os cristãos estão impedindo o cristianismo de crescer na Índia. Imagina, meus irmãos, eu e vocês tornar pedra de tropeço para o crescimento do cristianismo. Chega-me em dói falar isso aqui. Imagina isso acontecer. Eu e você virar pedra de tropeço para que haja crescimento. Mahatma Gandhi diz, os cristãos estão impedindo o cristianismo de florescer na Índia. Paulo continua, ele diz que há só uma fé. A fé é um dom de Deus. E essa fé ela é dada por Deus, conforme destaca a carta de Judas. E ela foi entregue de uma vez por todas aos santos. Portanto, essa fé ela é o conteúdo que nós cremos. Como é a nossa confiança pessoal em Cristo Jesus, como nosso único e suficiente Salvador. Mesma fé que eu e vocês têm. Lógico que tem graus, né? Alguns estão com a fé mais atiçada, aguçada. Mas é a mesma fé. Partilhamos da mesma fé. E ele diz que há só um batismo também. E esse batismo aqui indica para a gente aquele batismo que todos nós recebemos na conversão. Quando nós reconhecemos Cristo como Senhor. Lá em Atos 1, em Efésios 1, verso 13 e 14, Paulo lançou as bases doutrinárias. Ele diz que o Espírito Santo de Deus foi nos dado como um selo e penhor. O batismo foi dado na nossa conversão. Mesmo que eu tenha e vocês têm. Então há um só batismo. E por fim ele diz que há um só Deus e Pai. E observe que Deus aqui é descrito como Pai. Nós não temos vários pais. Um só Pai.
Isso evidencia para a gente a união que nós devemos ter como cristão. Nós somos inseridos na mesma família de Deus. Ele é o Pai, Ele é sobre todos, Ele age por meio de todos e Ele está em todos. Pluralidade. Um Pai para toda essa pluralidade. Está em todos, age em todos e está sobre todos. E aqui a gente tem então as bases bíblicas, toda a estrutura evidencia a nossa necessidade de unidade. Note, meus irmãos, que base bíblica não nos falta então para vivermos em união e preservarmos a união como povo de Deus. Cristo Jesus alcançou essa união para a igreja. Nós somos unidos na cruz de Cristo. O nosso desafio agora é preservar a unidade. Por vezes a gente falha nisso, eu falho, vocês falham. Mas como pessoas tementes a Deus, o que nós precisamos fazer? Humildemente, quebrantar o nosso coração de Deus e dizer: Senhor, por meio da Tua palavra, então, me transforma, me molda. Para quê? Para que eu consiga empenhar, esforçar e preservar a unidade da igreja. Vou ter que me sacrificar? Vai, meus irmãos. Vai ter que suportar irmãos que são difíceis de suportar, mas vão ter que fazer isso em amor. Vai ter que ter humildade, paciência ao extremo, com pessoas que é difícil ter paciência. Mas nós precisamos ter isso. É esforço da nossa parte, vai custar. Mas vai por mim, custou muito caro, muito mais caro, a morte de Cristo, para que nós pudéssemos ser unidos a Deus novamente. Custou muito mais caro para Deus. E Ele pagou o preço por nós e nos uniu novamente a Ele. Agora, será que eu e vocês, nós não podemos pagar esse preço para vivermos em união e preservarmos a unidade da igreja, para que ela cresça e desenvolva de modo saudável, dê fruto? Será que nós não podemos fazer isso? Se não fizermos, irmãos, estamos agindo contra e em desacordo com a palavra de Deus. Algumas aplicações práticas aqui, aí eu finalizo. Primeiro, lutemos então para retirar todos os obstáculos que venham nos impedir de conservarmos a unidade. Divisões, contendas, dificuldade de relacionamento uns com os outros e assim por diante. Me perdoe, irmão, se eu falei alguma coisa, agi de alguma forma que feriu vocês. Me perdoe. Estejam prontos a perdoar uns aos outros. Me suportem, pelo amor de Deus. Façam isso em amor. E que Deus gere em mim essa capacidade também de suportar uns aos outros. Gere em nós essa capacidade. Na igreja, meus irmãos, existem pessoas com variados dons e habilidades. A igreja ela é composta de diferentes níveis sociais e culturais. No entanto, a obra de Cristo em favor da sua igreja une toda essa realidade. E ela está aí para existir para a glória de Deus. Cada um com a sua habilidade, com a sua posição social, mas somos irmãos uns dos outros. Estamos aí para refletir a glória de Deus. Para expor esse mundo, a unidade que foi alcançada na cruz do Calvário. Testemunho vivo daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Segundo, sejamos envolvidos nos trabalhos da igreja, pois isso mostra a nossa união na prática. Envolvimento com a igreja, com os trabalhos da igreja. O que isso demonstra? União na prática. Lembre-se que nós somos membros do corpo de Cristo e cada um de nós tem a sua habilidade, tem o seu dom. Use o seu dom em prol da igreja. Não vamos sobrecarregar uma mão, fazendo com que ela faça a função de perna, de joelho, que não é a função dela. Deixa ela fazer a função de mão. Você que tem a função de pé, exerça a sua função de pé. De joelho, exerça a sua função. Cada um com o seu dom, exerça a sua função. Dessa forma, ninguém sobrecarrega ninguém e o corpo desenvolve de modo saudável. Cada um com a sua função. Por fim, meus irmãos, conscientize sempre que a desunião que está lá no mundo, ela não pode adentrar a igreja de Cristo. Nós somos chamados para andar na contramão do mundo e vivendo de modo digno do nosso chamado, estilo de vida para o qual nós fomos inseridos. Nós estamos fazendo isso. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Pedimos ao Senhor que tudo aquilo que veio do Senhor, somente o que veio do Senhor, seja fixado em nossos corações. Que a Tua palavra possa transformar as nossas vidas, a minha vida,
na vida de cada um dos irmãos aqui. Que nós possamos, ó Deus, cada vez mais nos empenharmos e esforçarmos para preservarmos a unidade no vínculo da paz na igreja do Senhor. Unidade essa que foi alcançada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, que se tornou possível e real para as nossas vidas. E agora o que resta de nós é preservarmos essa unidade. Que o Espírito Santo venha nos ajudar, meu Pai, pois por vezes falhamos. Por vezes somos orgulhosos, não temos humildade. Por vezes explodimos diante de determinada situação. Mas que Teu Espírito Santo venha moldar as nossas vidas. Venha nos capacitar a vivermos em prol da união da igreja. E assim preservarmos a unidade da igreja. É no nome de Jesus que eu peço ao Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de fazer a nossa oração final...